Hoje é dia de jogo grande na Série B, meu irmão. Jogo que vale o título da Série B, briga direta pelo caneco. Santos e Sport vão se enfrentar pela última rodada do primeiro turno. Chegamos finalmente na última rodada. Vamos ver quem é favorito para vencer esse jogaço. E também vamos falar nesse vídeo de Brusque e América, o outro jogo de hoje pela Série B. Outro jogo que vai mexer no G4 e vai mexer também na zona de rebaixamento, né? Então vamos ver os favoritos. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Vai começar a última rodada do primeiro turno da Série B, a 19ª rodada. Nesse momento, ao final dessa rodada, todos os times vão ter se enfrentado pelo menos uma vez, né? Vai ter o retorno, mais 19 rodadas, mais 19 jogos para decidir aí o acesso e os rebaixados. E vai ter vídeo especial ao longo da semana que vem, vários vídeos especiais sobre esse primeiro turno, né? Com os números, melhores times, melhores defesas, melhores jogadores. Então se inscreve aqui no Torcedorismo, fica ligado para esses vídeos especiais de Série B, beleza? Hoje vamos falar de dois jogos, Brusque e América e Santos e Sport. E a pergunta é a seguinte: por que esse jogo vale título, Diogo? Se o Sport está na 6ª colocação, o Santos é o líder, eles estão muito distantes, né? O Santos tem 33 pontos, o Sport tem 28, né? São 5 pontos a mais. Cara, o motivo é o seguinte, cara. Santos e Sport estão separados por 5 posições, 5 pontos, mas é a disputa dos times que tem o melhor aproveitamento na Série B, né? Os dois times têm aproveitamentos de título, né? O Sport tem 2 jogos a menos nessa Série B, tá? Então, poderia virtualmente bater 34 pontos em 18 jogos. O Santos tem 33, então o Sport poderia ser o líder a essa altura do campeonato se tivesse vencido esses 2 jogos que ainda não jogou. Então sim, o jogo de hoje pode valer título lá na frente, né? Pode ser o jogo que decidiu. É aquele famoso jogo de 6 pontos, né? É clichê, mas é a verdade. Já vamos falar melhor desse jogo, né? Vamos aprofundar esse jogo e falar também de Brusque e América. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse é o Torcedorismo e eu te convido a se inscrever mais uma vez aqui nesse canal que tem 1 ano e eu tô gostando muito, tenho me dedicado demais e vocês, cara, têm me ajudado muito a continuar com o canal, a fazer o canal crescer. Estamos montando o nosso primeiro cenário oficial do canal agora, então se inscreve para me ajudar e deixa sua curtida porque ela tá me ajudando muito nesse momento aqui no YouTube. É a sua curtida, meu irmão, a curtida tá ajudando demais, então não se esquece aí, beleza? Vamos falar primeiro de Brusque e América, o primeiro jogo de hoje, abrindo a rodada, vai ser um jogo às 19 horas, horário de Brasília, tá? Um jogo de times que podem alcançar objetivos importantes nessa rodada, objetivos bem distintos, mas os dois têm condição de conquistar esse objetivo nessa rodada, tá? O Brusque tá ali 1 pontinho atrás da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, então se o quadricolor vencer nessa rodada, vai a 21 pontos e finalmente passa o Botafogo, passa a Chapecoense e sai do Z4, meu irmão. Finalmente o Brusque pode sair da zona do rebaixamento. Parecia difícil, mas chegou esse momento. Para terminar a rodada fora da zona do rebaixamento, aí vai precisar que esses dois times, né, Botafogo e Chapecoense, que os dois tropecem. Se os dois empatarem, já serve aí para o Brusque permanecer nessa última rodada fora da zona do rebaixamento, né? Então, última rodada é um marco simbólico, seria importante para o time ter esse boost aí, né, de confiança, né? E o América, né, pode conquistar o objetivo de terminar a rodada dentro do G4, pode voltar ao G4, né? Lugar onde o América frequentou durante muitas rodadas e acabou saindo na última rodada, né? É um time que, nesse momento, está empatado em número de pontos com 29 pontos, junto com Vila Nova e Mirassol, né? Mas, dos critérios de desempate, fica fora do G4, né? São 2 times, né? O Brusque e o América são 2 times que empatam muito nessa Série B. E aí, quando chega a hora desses critérios de desempate, o primeiro é a vitória, eles acabam perdendo, né? O Brusque empatou 9 jogos, é o time que mais empatou na Série B, e o América é o segundo time que mais empatou, foram 8 jogos, junto com o Paysandu, que também empatou 8 jogos, né? O Brusque, rapaziada, mandante de hoje, vem de derrota pro lanterna da competição, tá? Perdeu pro Guarani, mas em casa vem de vitória, né? Jogou o último jogo contra o Paysandu em casa e conseguiu vencer. Mas esse jogo não vai ser no Gigantão das Avenidas, né? Lá em Itajaí, onde o time vem mandando esses jogos, né? Ainda não vai poder mandar o seu jogo em Brusque, deve ser o último jogo fora de Brusque. Esse jogo vai ser na ressacada, tá? Então teremos Brusque e América na ressacada. Então, se o time conseguir vencer
esse jogo de hoje sai da zona do rebaixamento. Só conseguiu vencer 3 jogos nessa Série B. E todos eles foram como mandante, né? Venceu o Mirassol na estreia, venceu o Ceará e venceu o Paysandu. Então foram os 3 jogos que o Brusque conseguiu vencer. 2 desses jogos tiveram resultado de 1-0 contra Ceará e Paysandu. Então é um time que tem um ataque ruim, né? Tem o segundo pior ataque da Série B com 14 gols, né? Tá empatado ali com Amazonas e Chape nessa posição que ninguém quer ficar. Cada um marcou 14 gols. Tem tido muita dificuldade de fazer gol, né? É uma certa tática do time do Brusque, que é um time muito defensivo, um time muito reativo, busca muito contra-ataque. Então é um time que tem muita dificuldade de criação, né? Então cria muito poucas jogadas. É um time moldado ali para o contra-ataque, né? O time vem enfrentando problemas com o seu ataque, né? Já não tá bom e os atacantes ainda estão lesionados. O Olávio, que é o principal atacante do time hoje, não treinou ao longo dessa semana, né? Tá com uma lesão no joelho. Não deve ir para jogo, e o Guilherme Queiroz foi poupado do último treino também com dores, mas deve ir para jogo aí no sacrifício, né? Então é um time que, além desses 2 jogadores aí, o Luizinho Vieira tá com a ausência do Marcelo e do Keké, além do Alex Juan, todos eles suspensos pelo 3º cartão amarelo. Mas o Serrato e o Osman estão voltando de suspensão, não tem só notícia ruim pro Brusque não. O América, cara, vem de 5 jogos sem perder, né? Quando a gente fala assim, caraca, o América não perde 5 jogos, a gente parece que o time tá em alta, né? Mas não. O time tá em 4 jogos seguidos empatando, não vem jogando o seu melhor futebol. O América, em determinado momento dos jogos, tem recuado. Quando tá à frente do placar, tem recuado demais, tem cedido empates aos seus adversários, não tem tido toda aquela soberania que o time já teve em algum momento nessa Série B, principalmente quando joga dentro de casa, né? Então, em decorrência desses resultados de empate em sequência, saiu do G4. Já era uma pedra cantada, né? Vinha falando isso aqui no canal já há um tempo. Então, um time que está precisando encerrar essa má fase, está precisando retomar o seu melhor e vencendo hoje, além de ganhar, não importa se vai jogar bem ou jogar mal, tá? Se jogar bem, melhor. Mas se vencer o jogo mesmo jogando mal, já retoma essa confiança. Vitória traz confiança, né? Traz ânimo de volta, e o time ainda vai terminar a rodada na vice-liderança, né? Terminar o dia na vice-liderança, né? Um primeiro turno que seria muito importante e pode terminar dentro da zona de classificação, né? Foi um dos grandes times desse primeiro turno, né? Jogou muito bem, né? O time do América realmente é um time que, se terminar dentro do G4, ninguém vai falar que foi por acaso, né? Um time que realmente jogou muito bem essa Série B, tá invicto em casa, por exemplo, né? Precisa melhorar os seus pontos fora de casa, mas é um time que foi equilibrado na maior parte do turno. Então, para o jogo de hoje, o Cauã Almeida não tem novos reforços, não perdeu ninguém por lesão em relação ao último jogo contra o Ceará, não perdeu ninguém suspenso, então ele tem a possibilidade de repetir a escalação que empatou aí com o Ituano na rodada anterior, né? Voltando os jogadores de suspensão que não puderam jogar contra o Ceará. Então, Moisés e o Elizari, né? Eles não estão certos no time titular, né? O Moisés, que foi contratado como a principal peça aí para essa temporada, lá no início do ano, vem ali oscilando, né? Então ainda não está no seu melhor fisicamente, então talvez ele comece no banco de reservas. E uma novidade muito importante para esse jogo de hoje para o América é a volta do Rodriguinho, tá? Um meia que estava lesionado, teve uma torção no joelho, né? Ele vem um bom tempo parado, ele rompeu o ligamento, então ele deve retornar aí, deve ficar no banco de reservas à disposição. O retrospecto histórico entre esses 2 times não existe, eles nunca se enfrentaram na história, esse vai ser o primeiro jogo, tá? Então, cara, como eu falei, o América é um time que gosta da posse de bola, e o Brusque é um time que não gosta da posse de bola, né? O Brusque veio por muito tempo invicto, acho que passou 8 jogos invicto, com muitos empates, 2 vitórias e 6 empates, se eu não me engano, e perdeu na última rodada para o Guarani num jogo assim péssimo. O time não entrou em campo aparentemente, não conseguiu criar, até se defendeu razoavelmente bem, que é o que o time é talhado a fazer, mas, cara, não representa nenhum perigo ofensivo para o América nesse jogo de hoje, tá? Vai ficar a maior parte do tempo recuado, vai tentar espetar um contra-ataque. O América rondando a área do Brusque o tempo todo. Para mim, é um time tecnicamente melhor, é um time que taticamente é muito bom também. O Brusque é bom na parte defensiva, a parte tática defensiva, é um time muito difícil de ser vazado, mas eu vejo aí o time do América favorito para o jogo de hoje com 3 gols contra 2 do Brusque, beleza? Vamos falar agora do grande jogo da rodada, Santos Sport, às 21h30, o grande jogo de sexta-feira, né? Um jogaço, os 2 times
de melhor aproveitamento da Série B, né? O Santos tem 61% de aproveitamento de pontos, o Sport tem 58% de aproveitamento de pontos. Cara, é um dos grandes jogos da Série B, se não for o melhor dessa temporada. Não é o melhor porque temos outros times muito bons. Tivemos aí Vila Nova e Santos, foi muito bom, né? Tivemos grandes jogos, temos grandes times nessa Série B, mas sem dúvida nenhuma, esse é um dos jogos mais esperados da Série B. Dois times que entraram como favoritos não só ao acesso, como ao título da Série B. Os dois tiveram problemas nesse primeiro turno, tá? Tiveram momentos de baixa. E o jogo de hoje, né, como eu já falei para você, pode ser um jogo decisivo pro título, né? É um jogo que lá na frente a gente vai falar, pô, aquele jogo lá na Vila Belmiro que o Sport venceu, que o Santos venceu, foi a diferença de pontos aqui no final. Então é um jogo, cara, que é muito importante, é confronto direto, são 4 pontos de diferença, pensando na tabela de hoje, né? Sem considerar o fato do Sport ter 2 jogos a menos, um empate seria bom para o Santos, né? Manteria ali um concorrente direto mais abaixo, permaneceria com os 4 pontos de vantagem, mas na real, cara, tá? Na realidade, o empate nesse jogo poderia acabar sendo bom para o Sport, né? Porque se o Sport vence os 2 jogos atrasados, ele estaria na frente do Santos e estaria empatando fora de casa contra o adversário direto e mantendo esse adversário direto atrás dele. Então, assim, há controvérsias sobre para quem é melhor esse empate de hoje, tá? Na minha opinião, seria melhor para o Sport, porque é um confronto direto fora de casa e trazer um empate sempre é bom, né? Então, o Sport com pensamento no jogo de hoje, mas sabendo que o empate, considerando os jogos atrasados, não seria um mau resultado. Não é um jogo fácil, então o empate pode sim ser tratado como um bom resultado, tá? Então, cara, o Santos aí é um time que vem jogando muito bem, né? Vem jogando o seu melhor futebol nesse momento, não perde há 8 partidas, né? São 5 vitórias e 3 empates. Reencontrou o seu melhor futebol nessa temporada, tá buscando terminar esse primeiro turno, né? Essa primeira metade da Série B na liderança. Para que isso aconteça, contando os jogos atrasados do Sport, o Santos tem que vencer hoje, tá? Vencendo, ele garante que ninguém ultrapassará ele ao final do primeiro turno, contando os jogos atrasados, né? Sempre deixando isso bem claro para você. E para o jogo de hoje, o Santos tem o desfalque de Juliano, né? Ele se recupera. Ele voltou antes, né? Aparentemente, o Juliano voltou antes, voltou no sacrifício, acabou se lesionando de novo. Então agora a comissão técnica do Carille está esperando que o Juliano se recupere 100% da sua lesão para ele voltar a jogar. Um jogador muito importante. Não tem necessidade de mandar o Juliano para o sacrifício nesse momento. A posição do Santos nesse momento da Série B é uma posição tranquila. Então deixa o bom jogador Juliano se recuperar 100%, né? Já o Sport, cara, com esses 2 jogos atrasados que eu tenho falado muito, não são jogos fáceis, tá? Tem o CRB lá em Maceió e tem o Operário em Recife, são 2 times que brigam por acesso, então assim, não é, meu Deus, é certo que vai ter 6 pontos, não é, são jogos difíceis, o CRB é um time que tá invicto em casa na Série B, então assim, são jogos difíceis, mas a gente tem que considerar que o aproveitamento de pontos do Sport é muito próximo do Santos, são 58% a 61%. O time do Sport tá voltando aos poucos ao trilho, né? O time não perde há 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates. Teve jogos assim traumáticos, como o empate contra a Chape, que rendeu a demissão do Mariano Souza, tomando aquele empate no último minuto. A diretoria se revoltou e demitiu o técnico, que a torcida o Mariano já estava fazendo algumas besteiras mesmo, e a torcida já meio que tinha perdido a paciência com ele, né? Então, esse jogo de hoje vai ser a estreia de Guto Ferreira no comando do Sport, um time que vem de uma ótima partida contra a Ponte Preta, jogando em casa, né? O time martelou o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, aquele Sport com ímpeto, aquele Sport com volume de jogo até fazer o gol. Conseguiu fazer o gol ali aos 38 mais ou menos do segundo tempo, gol da vitória, depois ampliou ainda na reta final ali, foi um 3-1 sólido do Sport, tá? Um 3-1 sólido, o time voltou a jogar bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Os lesionados do Sport, né, que passaram muito tempo desfalcando o time nesse primeiro turno, estão retornando, né? Como por exemplo o Romarinho, que fez uma grande jogada nesse jogo aí no terceiro gol do Sport. Então o elenco está crescendo, o time está voltando a crescer, estão chegando reforços que vão começar a encaixar também. Então o Sport tem tudo para subir. Nesse momento o Sport já está numa ascendente, já está retornando o seu futebol. Vamos ver se o Guto vai encaixar aí treinando o Sport, né? Um novo treinador, um novo início de trabalho, mas a gente entende que esse Sport aí tá melhorando tecnicamente e tem tudo para crescer na mão do Guto, que é um grande técnico. Se vencer esse jogo de hoje, cara, o Sport
volta ao G4, tá? Vai voltar ao G4, pelo menos até os outros jogos da rodada terminarem, né? Ficaria a um pontinho de distância para o Santos na vice-liderança e isso daí seria gigante, tá? Esse feito de terminar o primeiro turno dentro do G4 a um ponto da liderança com 2 jogos a menos, cara, colocaria o Sport em ótima condição para iniciar o segundo turno, cara. Seria um aproveitamento muito alto, né? O Sport com 2 jogos a menos terminar dentro do G4 é gigantesco, né? Então é um time que tem tudo para brigar muito firme por título e acesso nesse segundo turno. Aí o projeto Sport muito forte, tá? Mas pro jogo de hoje o time vai ter um desfalque certo e um desfalque importantíssimo, tá? Meio de campo, Lucas Lima, né? Uma ilha de técnica ali no meio de campo do Sport, não vai jogar o jogo de hoje, né? Ele tá suspenso, né? Tomou o 3º cartão amarelo contra a Ponte Preta, não pode jogar, né? Mas o Palácios, o Heriberto Palácios, não tá suspenso, só que tá lesionado, né? Se lesionou e também tá fora desse jogo de hoje, desfalca o time nesse jogaço contra o Santos, é um jogo muito importante esses 2 desfalques, mas de Plácido, ele que foi o contratado dessa janela aí do Sport, ele pode ser relacionado para o jogo, e o Filipinho também, os 2 treinaram aí nessa semana com o elenco principal do Sport, eles podem ser relacionados, podem ser titulares, inclusive, tá? Inclusive, eles têm essa possibilidade aí, estão brigando por vaga, tá? Retrospecto histórico entre Sport e Santos. Nunca se enfrentaram na Série B, então eu puxei o histórico geral, tá? São 46 jogos na história entre Santos e Sport, a maioria deles no Brasileirão da Série A. O Santos venceu 20, o Sport venceu 12 e tivemos 14 empates. Na história, o Santos leva uma grande vantagem, né? Tá aí numa lapada e para cima do Sport na história. Mas para o jogo de hoje as coisas estão mais equilibradas, né? O Santos é um time que quando joga dentro de casa, ele sempre é muito forte, isso é histórico. E nessa temporada não é diferente, né? O Santos está muito forte na Vila Belmiro, vem de goleadas por lá, meteu um 4-0 no Curitiba, por exemplo, a última vez que jogou em casa, um jogo assim muito tranquilo, vem de um 2-0 também antes desse jogo contra o Curitiba no Botafogo, que também foi relâmpago. Então o Santos tem feito esses gols relâmpago, começa numa intensidade muito alta, né? O Santos vai para cima, às vezes bota um 2-0 com 10, 20 minutos, isso aconteceu nos últimos 2, 3 jogos na Vila Belmiro, onde o Santos começa muito forte, diferentemente daquele início de Série B, quando o Santos tinha muita dificuldade de iniciar os jogos numa batida forte, né? Agora não, agora o time tá na Vila Belmiro botando aquela rotação máxima logo no início para já se ficar confortável no placar e depois administrar. O Santos sempre procura as ações ofensivas antes do seu adversário e tem aproveitado as chances que tem criado no início dos jogos, tá? É sempre um favorito quando joga em casa, não tem jeito, a gente tem que considerar isso na hora da nossa análise, né? São 2 times, tanto o Sport quanto o Santos, que levam muito poucos gols, né? Então por isso os seus jogos têm poucos gols tomados, né? São defesas boas, então a gente pode esperar um jogo mais truncado, mais estudado. Não sei se o Santos vai para cima do Sport, porque a gente sabe que o Sport tem um nível mais alto do que esses adversários que eu citei, Curitiba e Botafogo, então o Santos indo para cima muito afobado no início do jogo pode tomar um contra-ataque. O time do Sport é muito técnico, o Sport pode achar um gol ali no início, pode ser o contrário. Espera um jogo mais estudado no início, não creio que o Santos vá botar a rotação 100 por hora contra o Sport, embora a intensidade vá ser, mas não sei se vai ser um time botar tantos jogadores dentro da área como tem feito no início desses últimos 2 jogos, 3 jogos dentro da Vila Belmiro. Vai ser um jogo mais estudado. O Sport tem condição de vencer, o Santos para mim é favorito, né? São 3 raios pro Santos e 2 raios aí pro Leão. Eu vejo um pouco de favoritismo pro Santos, né? 55% a 45% aí de chances pro Santos, excluindo o empate, né? Se a gente for colocar um empate, aí seria outra conta de percentual. Mas coloca aqui embaixo o seu favorito para o jogo de hoje e não se esquece, se você vai à Vila Belmiro ou se você vai lá na ressacada no jogo de Brusque e América, filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca. Meu Instagram tá passando aqui embaixo, ó, para você me marcar nos seus stories que eu vou repostar o seu story. Todo torcedor que me marcar eu vou repostar, beleza? É a tradição. Coloca os seus favoritos, as suas apostas para o jogo de hoje. Como sempre, eu vou dar uma olhada nos comentários aí e vou comentar. Hoje eu vou comentar, tô devendo, né? Hoje eu vou comentar a melhor aposta que vocês colocarem aqui nos comentários. Eu vou fazer também com vocês pra gente brincar e vou falar sobre a aposta, o nome do meu inscrito que colocar aqui. Eu vou falar no próximo o que deu essa aposta, beleza? Eu sempre falo sobre aposta porque vocês gostam aqui no canal, né? Eu não sei muito sobre apostas e
Sempre falo, se você for apostar R$5, R$10 no máximo, pelo amor de Deus, é só brincadeira, né? Então, se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!